Olá, muito boa noite a todos. Começa agora a 16ª edição do programa Verdade 2013. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso debate hoje é a respeito da decisão do Tribunal de Contas do Estado, cujo teor impede que gestores estaduais atendam às solicitações do Ministério Público de Contas do Ceará. Em resumo, menos fiscalização sobre o seu dinheiro. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721. Vale pergunta, vale comentário, só não vale deixar de participar. Além de você que participa aí de casa, participam aqui no estúdio conosco hoje duas estreias. Plácido Barroso. Plácido é presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Participa também Gleidson Alexandre, procurador-geral do Ministério Público de Contas. E, claro, o empresário, nosso comentarista, Irã Ribeiro. Senhores, muito boa noite, prazer recebê-los. Boa noite. A gente vai ter que explicar direitinho o que é essa história, porque é meio difícil as pessoas perceberem exatamente o que está acontecendo entre essa questão do Ministério Público e Tribunal de Contas. Mas eu queria começar, embora a gente sempre explique o que é o Ministério Público, eu acho que pouca gente tem o conhecimento realmente aprofundado do que é e como funciona essa ferramenta democrática. Então, por favor, o que é o Ministério Público, de forma bem didática, professoral, de preferência, e o que é o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, por favor. Quem pode começar? Plácido? O Ministério Público, a partir da Constituição de 1988, foi conceituado como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. As suas maiores atribuições são defender o regime democrático, a ordem jurídica e os direitos sociais individuais indisponíveis. Provocado por? O Ministério Público ele é, na realidade, um provocador. Nós entendemos que ele se transformou, pós-Constituição de 1988, como um protagonista de uma redemocratização do Poder Judiciário. E nós perdemos aquela função que antes era de um órgão acusador, para hoje nós exercermos a tutela praticamente de todos os anseios sociais, seja do meio ambiente, dos índios, das pessoas com deficiência, enfim. Então, o Ministério Público, ele abrangeu praticamente e veio ocupar um espaço que antes não existia. Por exemplo, uma rua, ou melhor, uma cidade tem pouquíssimas rampas para pessoas com dificuldade de mobilidade. O Ministério Público, sem ser provocado por ninguém, pela própria vontade, vai lá e, de alguma forma, aciona aquela prefeitura. Ou exatamente. É capaz de multar, ou enfim. Não, como é a atitude, como é a na ação? realidade, não seria uma multa na seara administrativa. Mas leva a discussão à justiça. Caberá ao Ministério Público zelar até os serviços públicos que são prestados à sociedade. Certo. E, geralmente, dentro de um processo administrativo, nós teremos vários mecanismos ou várias ferramentas para fazer com que o poder público venha a adimplir aquilo que a lei manda que ele faça. Na realidade, nós exercemos também essa árdua missão de sermos fiscais da lei. Então, em não conseguindo o nosso pleito na área administrativa, nós recorremos ao Poder Judiciário, mediante as ações cabíveis. E existe algum tipo de comunicação, tipo população, fazer um alerta ou denunciar o Ministério Público? Demais, efetivo. O Ministério Público tem um canal muito aberto com a sociedade. Inclusive, telefone, site. Claro, inclusive, nós somos uma instituição que não pertencemos hoje a nenhum dos poderes, se tivermos como conceituação aquela antiga tripartição de poderes de Montesquieu, que seria, o Ministério Público não pertence ao Legislativo, nem ao Executivo, nem ao Judiciário. E nessa nova roupagem que lhe deu a Constituição Federal de 88, nós passamos a aurir na própria sociedade a essência e a razão da nossa existência. E o Ministério Público passou, com isso, a ter essa ligação e essa legitimidade com o povo. Inclusive, numa recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, realizada em 2011, o Ministério Público foi conceituado pela sociedade como a terceira instituição de maior credibilidade social, atrás apenas da Igreja e das Forças Armadas. Então, a pessoa, por exemplo, ainda, só para esclarecer, a pessoa quer fazer uma denúncia, quer utilizar do Ministério Público para resolver algum problema da sua cidade, não precisa de advogado. Não, de forma nenhuma. O Ministério Público é o advogado do povo. O Ministério Público é o advogado do povo.
Ok. Então, Leidson, muito boa noite. Boa noite. Você pode explicar para a gente o que é o Ministério Público de Contas? Primeiro, agradeço o espaço concedido pela TV União para que o Ministério Público possa debater essa inconcebível decisão do TCE e também trazer o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público de Contas. De uma forma mais simples, o Ministério Público, de forma geral, é o fiscal da lei. Ele fiscaliza se a lei está sendo cumprida. No tocante às contas públicas, o Ministério Público fiscaliza a regular aplicação dos recursos públicos. Num paralelo com o Ministério Público Estadual, por exemplo, doutor Plácido, o Ministério Público Estadual funciona junto ao Poder Judiciário Estadual. O Ministério Público Federal funciona, leva suas provocações junto ao Ministério Público Federal. O Ministério Público de Contas é um órgão constitucional que atua perante os tribunais de contas. Então, nós temos o Ministério Público de Contas no TCU, nos TCEs espalhados pelo Brasil, nos TCMs. O Ministério Público é composto por procuradores de contas, através de concurso público, a mesma forma de investidura do Ministério Público Estadual e Federal, é um concurso público que tem que ter 3 anos de atividade jurídica, e a nossa função, junto ao TCE, é provocar o TCE e também investigar, analisar a aplicação dos recursos públicos, no tocante ao Ministério Público de Contas do TCE, os recursos estaduais. Então, as prefeituras, por exemplo, de interior, não são... Não, fiscaliza se a prefeitura, e nós estamos fiscalizando várias prefeituras, se elas estão utilizando, por exemplo, os recursos estaduais. Hoje, por exemplo, foi decidido no Tribunal de Contas do Estado uma provocação, uma representação do Ministério Público de Contas levado ao TCE por desvio de recursos do município de Ipu. O município de Ipu recebeu recursos do Estado através de convênio e houve, a princípio, desvio desses recursos. Então, o TCE, através do Ministério Público de Contas do Estado, foi provocado e decidiu, a princípio, para verificar se houve desvio ou não. Ok, creio que esteja entendido. Irã Ribeiro, muito boa noite. Muito boa noite, é um prazer receber 2 figuras tão importantes e um órgão com 2 representações tão importantes, né? Porque se tem um assunto que é necessário é o cumprimento da lei em favor do povo. Tá? Se nós analisarmos, Hamilton Nogueira, pelo lado da educação, a gente sente uma falta enorme e a presença do Ministério Público poderia, tá certo, ajudar o povo no sentido de dizer a educação é função do Estado, tá certo? Protegido nas cláusulas pétreas da Constituição. A mesma coisa em saúde, tá certo? Aí você falou em mobilidade urbana, né? Imagina um cadeirante na cidade de Fortaleza, como fica, né? E aí entra o Ministério Público de Contas. Então, existem muitas ações que interessam ao povo da cidade e do Estado, de como está sendo utilizadas as verbas públicas, como estão sendo utilizadas, e aí o Ministério Público de Contas daria essa resposta para a população. Acredito que é uma falta grande, tá certo? O Ministério Público de Contas ser tolhido no que diz respeito às informações, né, do Tribunal de Contas do Estado. Eu acredito que fica... Qual a função do Ministério Público de Contas se não recebe as informações? E a quem interessa esse bloqueio de informações? A quem interessa e qual a função que teria, né? Para que continuar existindo, né? Bom, o que aconteceu, isto exposto... O que aconteceu foi que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará impede agora, a partir de agora, os gestores estaduais de fornecer informações solicitadas pelo Ministério Público de Contas. É isso, falei corretamente, e o porquê. Ele impede ou simplesmente aconselha a não dar? Isso, é uma fica determinação, é uma determinação aos gestores públicos estaduais que não responda às solicitações feitas pelo Ministério Público de Contas. Ou seja, um determinado recurso utilizado lá por um prefeito, recurso estadual, utilizado ou mal utilizado por uma prefeitura, se o Ministério Público de Contas for buscar informações lá, aquele gestor não pode mais informá-los. Ele não é obrigado a responder. A lei
a Lei de Acesso à Informação, a Constituição Federal assegura que o gestor tem que responder, mas o TCE deu uma decisão que o gestor não precisa responder ao Ministério Público. E por que dessas solicitações de informações ao Ministério Público? A gente fiscaliza hoje muito pelos sistemas. Você analisa o sistema Portal da Transparência do Estado, Portal da Transparência dos Municípios e verifica alguma irregularidade, alguma tecnia. E pede informações aos gestores. Você só está ali exercendo o seu trabalho. Você está sendo... O Ministério Público é pago pela sociedade para defender a sociedade. E você está fazendo o seu trabalho, solicitando informações para verificar como o recurso público foi manuseado. E o TCE agora decide que aos gestores públicos não respondam ao tribunal, ao Ministério Público de Contas. Isso já está impedindo as investigações do Ministério Público de Contas. Nós estamos tolhidos, estamos de mãos atadas. Exemplos eu posso te dar, nós estávamos em 3 investigações antes da decisão, solicitando informações aos gestores de 28 milhões de recursos, e os gestores não responderam após essa decisão do Tribunal de Contas. Essa decisão é terminativa? Não há nenhum recurso para se modificar isso? Olha, havia possibilidade de um recurso perante o Tribunal de Contas, mas verificando a composição do Tribunal de Contas e como foi a decisão, entendi que não era salutar recorrer ao Tribunal de Contas. A ilegalidade a gente leva para o Poder Judiciário. E nós entramos com mandado de segurança, a Associação Cearense do Ministério Público, a Associação Nacional dos Procuradores de Contas, o próprio Ministério Público de Contas do Ceará. Entramos com o mandado de segurança e estamos esperando o Poder Judiciário cearense decidir essa questão. Além disso, há 2 ações populares na 2ª Vara da Fazenda Pública, em que cidadãos, verificando essa ilegalidade, entraram com essas ações populares para que seja barrada essa ilegalidade. Leite, deixa eu fazer uma pergunta. E a justiça, no judiciário, tá certo? Como o judiciário interpreta esta decisão? E a segunda pergunta esta decisão é isolada somente o Estado do Ceará ou tem outros exemplos no país? Olha, primeiro, eu queria dar o exemplo maior que os tribunais de contas devem seguir. Conforme a Constituição, o artigo 75 da Constituição Federal assegura que os tribunais de contas dos estados devem seguir o modelo do TCU. E o modelo TCU assegura aos procuradores de contas do TCU, do Ministério Público de Contas do TCU, eles fazem solicitações de informações ao Senado Federal, aos ministros de Estado, sem qualquer problema, e são respondidos. Nunca o TCU reclamou dizendo que o procurador de contas não pode solicitar informações. Nenhuma. Mas eu realmente não entendi. O Ceará é o isolado, então? Houve um caso ano passado em Alagoas. O Tribunal de Contas de Alagoas emitiu uma nota técnica a todos os prefeitos para que não respondessem aos colegas do Ministério Público de Contas de Alagoas. Os nobres colegas procuradores de contas foram ao judiciário alagoano e a resposta foi: a nota técnica do TCE de Alagoas é uma aula magna de ilegalidade. E a decisão do TCE de Alagoas caiu. Então, esperar que isso aconteça aqui também, né? Espero que o Poder Judiciário antes da gente continuar, eu queria nós praticando o bom e justo jornalismo, convidamos o Tribunal de Contas para se fazer presente e dizer a sua versão. Não veio, não mandou representante, mas mandou uma nota que eu vou ler agora. Aos telespectadores da Rede União, o presidente do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, agradece o convite feito pela TV União para participar do programa A Verdade. Em virtude da sessão ordinária do Pleno da Corte de Contas acontecer sempre às terças-feiras, das 15 às 18 horas, sente-se impossibilitado de comparecer ao programa por falta de tempo hábil. No entanto, coloca-se à disposição para esclarecer quaisquer assuntos relacionados ao TCE, em outros horários ou programas. A respeito do tema a ser debatido na noite desta terça-feira, 16 de abril, a decisão adotada pelo Tribunal de Contas do Ceará visa, acima de tudo, preservar a ordem jurídica, notadamente a Constituição Federal, e ainda o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI número 7891-DF, que decidiu que o Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas não tem as mesmas funções institucionais do Ministério Público Comum. O presidente Valdomiro Távora reafirma o respeito pela instituição do Ministério Público especial junto ao TCE,
Mas enquanto não houver mudança na legislação, a lei orgânica do TCE é clara. Qualquer documento originado do TCE solicitando informação deve ser assinado pelo presidente do tribunal em cumprimento aos dispositivos legais. O conselheiro Valdomiro Távora enfatiza que as solicitações do Ministério Público Especial são prontamente atendidas pela presidência do tribunal. Para o presidente Valdomiro Távora, a Justiça é o local mais indicado para resolver esse impasse. Caso haja entendimento diferente por parte do Judiciário ou alteração no ordenamento jurídico, o Tribunal de Contas do Ceará irá cumprir, fecha aspas. Senhores, diferença do Ministério Público de Contas, ele usa isso aqui como o Tribunal de Contas entende que essa diferença seja fundamental para não informação. Os senhores concordam? Bom, Milton, com todo o respeito que tenho à figura do presidente, Valdomiro Távora, o Ministério Público de Contas, ele não pode ser um mero órgão de assessoramento do Tribunal de Contas. Porque se assim o quisesse, a Constituição não teria estabelecido no artigo 130 da Constituição Federal, dando ao Ministério Público de Contas os mesmos direitos e vedações do Ministério Público e colocando o próprio Ministério Público de Contas no capítulo atinente àquelas instituições essenciais à Justiça. Uhum. Então, digamos assim, o diagrama escolhido pelo Constituinte originário já deixou bem claro qual era o interesse dele em colocar o Ministério Público de Contas no capítulo em que o colocou, que seria fiscalizar, até porque o Ministério Público de Contas ele tem o poder também de desencadear um processo de averiguação dos caminhos de uma verba pública, e se fosse assim, como está colocado, o Ministério Público de Contas seria um mero órgão de assessoramento, não teria esse poder, eu diria melhor, esse dever que tem, é um poder, um dever que ele tem de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. E veja bem, me soa até com toda a vênia, até esquisito, né, teratológico, quando você, pela atual legislação, qualquer cidadão, pela lei de acesso à informação, pode chegar a um órgão público, pode peticionar um órgão público, querendo saber os destinos que um recurso público está tendo, os porquês de uma verba pública está sendo alocada para essa ou para aquela finalidade, sem precisar motivar. Qualquer cidadão poderia fazer. Você fala da lei de acesso à informação. Nós vamos chegar nisso, vamos aprofundar nesse assunto no segundo bloco, eu peço licença. Temos que fazer agora um breve intervalo. Lembrando que você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721. O assunto interessa a você, interessa a sociedade. A gente volta já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, discutindo a decisão do Tribunal de Contas do Estado, cujo teor impede que gestores estaduais atendam às solicitações do Ministério Público de Contas do Ceará. Resultado disso, menos fiscalização. Vamos lá. Plácido, quero te devolver a palavra, né? Sim, só esclarecendo, você pode participar, lembrando, né? 3486-1721, canal, você liga para a gente, faz sua pergunta aqui diretamente para o Plácido, para o Gleidson. Plácido é presidente da Associação Cearense do Ministério Público, o Gleidson Alexandre é procurador-geral do Ministério Público de Contas. Claro, nosso comentarista Irã Ribeiro aqui também conosco. Plácido, vou te devolver a palavra, mas eu queria também que você respondesse, comentasse a soma disso com uma eventual aprovação da PEC 37, que resultado é que dá? Olha, Gleidson, desculpa, Milton, nós, restaurando o raciocínio, nós estaríamos dentro de um processo hoje do Ministério Público de Contas, em que um cidadão poderia recorrer àqueles dados e o próprio Ministério Público de Contas não, o qual tem a atribuição ou dever constitucional de fazer. A PEC 37, ela tem uma afinidade muito grande com isso aí. Por quê? A PEC 37, ela quer diminuir ou obstaculizar o poder de investigação que muitos órgãos públicos desencadeiam hoje. Ou seja, o Brasil de hoje é um Brasil que enfrenta uma luta terrível contra a corrupção.
E a corrupção não é um mal do Brasil, do país Brasil, é um mal do mundo inteiro. O mundo inteiro combate a corrupção. Tanto que nós temos, hoje, em quase todos os países do mundo, um aumento dos órgãos fiscalizatórios. Apenas 3 países do mundo não permitem ou limitam a investigação, como que é o Brasil, que é Uganda, Quênia e Indonésia, países que são reconhecidos por uma fragilidade democrática, pelo índice de desenvolvimento humano também muito ruim, e países em que, lamentavelmente, adotam um princípio contrário ao que a Constituição, o nosso direito administrativo, reza. Ou seja, nós sempre temos que seguir a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, o maior interesse de fiscalização, de transparência, é do insto ao próprio regime republicano que o Brasil, o Estado Democrático Brasileiro, seguiu. A preço de hoje, nós estamos alimentando a impunidade e o maior roubo aí de dinheiro público. É isso, Luiz? Hamilton, eu até falo que a PEC 37 já foi promulgada no estado do Ceará. Essa decisão do TCE tem o mesmo intuito da PEC 37. Acaba dando no mesmo. Barrar a investigação do Ministério Público, especialmente do TCE, do Ministério Público de Contas. E a quem interessa que o Ministério Público não possa fiscalizar, não possa investigar. A PEC 37 e a decisão do TCE tem um grande perdedor. Se a PEC 37 passar, infelizmente, a decisão do TCE já está em vigor, é a sociedade. A sociedade é que vai perder com a PEC 37 e com essa decisão do TCE. Por quê? Porque estará o Ministério Público, no tocante à PEC 37, e o Ministério Público de Contas, no tocante à decisão do TCE, impedido de investigar desvio de recursos públicos. E nós sabemos que no Brasil, infelizmente, nós temos uma nação que a corrupção é tamanha, mas levada muito pela impunidade. A impunidade é que leva a essa questão do número tão alto de corrupção no Brasil. E tem um estudo feito que 80% das pessoas, a princípio, para elas ser corrompidas, elas verificam as consequências daquele ato seu. E no Brasil, infelizmente, a consequência desse ato, o ato de corrupção, é nulo, é quase nenhum. Então, por isso que a sociedade brasileira, especialmente a sociedade cearense, tem que se unir contra a PEC 37 e também contra essa decisão do TCE. Por bem, nós temos 2 ações populares que cidadãos demonstraram que é contra essa decisão do TCE e ajuizaram no Poder Judiciário. Mas nós também temos, através de redes sociais principalmente, mas também indo à rua, demonstrar que nós somos contra a PEC 37. Jean Ribeiro? Hamilton, e a gente ouve isto tudo, tá certo? Vivendo momentos difíceis no país, no que diz respeito à saúde, à educação, à segurança pública. Não é só no Ceará. O Ceará tem o seu problema, mas o país todo passa por problemas como esse. E aí nos chega uma notícia de que querem tirar do Ministério Público o direito da investigação. Né? Fica aqui uma reflexão para o povo brasileiro. Né? Será que, nesse momento em que nós temos uma Copa das Confederações, será que neste momento em que nós temos uma Copa do Mundo, em que recursos serão utilizados em volumes altíssimos para a construção de estádios, para uma série de coisas, será que não deve ser fiscalizada a utilização deste dinheiro, tá certo? Porque o Ministério Público vai estar por fora? Eu acho, como cidadão, uma decisão, e já me manifestei sobre a PEC 37, acho que ela não deve vingar, mas acho que vai complicar um pouco o objetivo da população, que é reduzir a corrupção no Brasil. Em uma nota lá no site da associação, eu vi uma menção a uma matéria do jornal O Povo, cujo título é Como o Dinheiro Público Ajuda a Eleger Vereadores. Até que ponto essa pressão das bases, que, enfim, estão sendo... não tem mais um trânsito tão livre, até que ponto essa pressão pode surgir lá da base dos interiores, por exemplo?
Olha, o que nos deixa atônitos nessas medidas, principalmente a função constitucional do Tribunal de Contas é justamente essa fiscalização dos destinos do erário público. O Ministério Público de Contas é uma instituição que passou a existir no Brasil com o nascimento do Estado republicano, desde 1891, a primeira Constituição, que já se previu a possibilidade, já se estabeleceu, dizendo melhor, o Ministério Público de Contas no nosso ordenamento jurídico maior, que é a Constituição Federal. Então, não apenas quanto aos vereadores, Hamilton, mas a gente vê um país em que nós temos um sistema político em que ele praticamente incentiva a corrupção. Nós temos um sistema político em que o Caixa 2 é dito de uma forma até normal no maior órgão de julgador do Poder Judiciário. Aquela coisa não é só Caixa 2, né? Como se coubesse esse só, né? Então, se tem essa disfarçatez de falar no Caixa 2, ou seja, um desvio de recursos públicos voltados, seja lá para o que for. Se for para a eleição, pior ainda, porque são eles que vão estabelecer os destinos do nosso país. Então, quando você desvia recurso público, seja para o que for, você está causando exatamente o que o Irã bem colocou. Você está causando um grave problema com a saúde da população, com a educação, com a segurança pública, enfim. Depois alega que não tem dinheiro, né, para investir. Exatamente. Clássico, vou te pedir licença, nós temos uma primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Ivan. Ivan, você tem pergunta ou comentário para a gente? É um comentário. Fique à vontade. Primeiro, dar boa noite aos participantes do programa. Boa noite. E solidarizar com a causa de ambos, né? Quer dizer que é um verdadeiro absurdo a questão da PEC 37 e a inferir decisão do Tribunal do Contas do Estado do Ceará. E realmente o que nos causa estranheza é que ao que parece transparecer, que se trata de simplesmente questão política. E todas as atribuições de um órgão tão importante como o Ministério Público, quer seja junto ao Tribunal de Contas, quer seja o dos Estados, é um verdadeiro absurdo e fere frontalmente a Constituição Federal. Ok, Ivan. Muito obrigado pela sua presença, muito boa noite. Ligue sempre que puder e quiser. Quem comenta? A decisão do TCE foi política, não tem dúvida disso. Ela não se sustenta juridicamente. A Constituição Federal assegura aos procuradores de conta a autonomia funcional para livremente exercer o seu trabalho. A ADIM 789, citada pelo presidente do Tribunal de Contas na sua nota, ela é de 1994 e ela não retira a independência funcional dos membros do Ministério Público de Contas. Mais recentemente, na ADIM 328 de Santa Catarina, em 2009, o STF assegurou que os membros do Ministério Público de Contas são funcionalmente autônomos e têm independência funcional para livremente exercer o seu mistério, aquilo para que ele é pago. O STJ também assegurou que ao Ministério Público de Contas ele pode solicitar informações ao próprio TCE, decisão de 2010. O TCE do DF, Tribunal de Contas do Distrito Federal, em decisão também entendeu que os procuradores de contas podem solicitar informações aos gestores públicos distritais. E por que o TCE do Ceará entende que o Ministério Público de Contas não pode solicitar informações? E agora sim, a lei de acesso à informação não é ferida nesse ponto? Com certeza. A transparência no trato com a coisa pública, a moralidade, a publicidade. E o que mais causa espécie é que, me parece, que isso é uma mera... Até porque o Tribunal de Contas vem trabalhando com o Ministério Público há muitos anos. Nós somos parceiros, nós trabalhamos com muita harmonia na investigação de muitos casos e realmente nos causou espécie essa decisão, não digo da presidência, do colegiado, né? Foi uma decisão do colegiado do Tribunal de Contas. Até porque o questionamento que o Gleides acabou de colocar, qual objetivo se quer com essa decisão? Porque a sociedade só tem a perder. Isso aí nós não temos dúvida. A sociedade cearense, a sociedade brasileira, só tem a perder com uma decisão dessa natureza.
Vocês falaram em 28 milhões. São 28 milhões. 28 milhões no momento que está sendo investigado. Exatamente. Paralisado pela decisão do TCE. 3 ofícios que nós solicitamos informações aos gestores estaduais. Um, inclusive, vindo daquela notícia do Povo sobre como ajudar a eleger vereadores. E aí tem recursos estaduais, nós solicitamos informações e os 3 gestores não responderam ao Ministério Público de Contas. E aí envolve a questão das fundações, que é um artifício que já está sendo, já não é mais novidade, um artifício para se desviar dinheiro público. É isso? Olha, o caso fica difícil a gente analisar e dar alguma decisão agora, algum pronunciamento, porque nós não tivemos as informações. Nem os documentos que foram solicitados para verificar como é que estava sendo feito não foram repassados. Pela notícia do jornal, parece sim que as fundações, as associações de bairro estão sendo utilizadas para eleger os vereadores. Mas é preciso a documentação para fazer a análise final sobre essa questão. Plácido? Aí veja bem, você já começa causando um terrível obstáculo, exatamente a transparência desses mesmos recursos nesse caso. Então você vê, Hamilton, que as consequências nefastas dessa decisão do Tribunal de Contas já estão se fazendo sentir na sociedade. É isso, tanto é que o próprio Dom Edmilson da Cruz, um bispo que é reconhecidamente uma pessoa que, voltada às causas públicas, uma pessoa que tem uma sensibilidade para esse tipo de problema, ele nos procurou, juntamente com o doutor Cláudio Reis Quixadá, o doutor Alessandro, procurador da República, para entrarmos também com ação popular. Exatamente porque a ação popular, ela visa atacar aqueles atos atentatórios à moralidade pública. E nós entendemos que esse ato do Tribunal de Contas, o que seria um verdadeiro paradoxo, que o Tribunal de Contas é um órgão que justamente busca a verdade, a transparência, a análise dos destinos das verbas públicas, ele cria esse bloqueio, né, esse verdadeiro manto negro da impunidade sobre algumas verbas que estavam sendo investigadas pelo Ministério Público de Contas e correm o risco, até porque uma investigação, se ela não começa no seu time correto, ela corre o risco de perder todo aquele sentido que nós teríamos no decorrer da análise procedimental. Irã? Deixa eu fazer aqui uma analogia para que o nosso público entenda mais profundamente o assunto. Vamos aqui ao evento Copa das Confederações e Copa do Mundo. Que as construções sejam feitas, os estádios sejam construídos, os acessos sejam todos feitos. E, nesse momento, se aprova a PEC 37. Essas obras, a população poderá ter prejuízo em relação à fiscalização dessas obras, porque a PEC 37 foi aprovada, por exemplo? Olha, para você ter uma ideia, 80% das ações penais que o Ministério Público move hoje no Nordeste advém de investigações que são protagonizadas por essa rede de persecução do Estado, que hoje está constituída. Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, COAF, Banco Central, Receita Federal. Então, nós perderíamos aí uma imensidão de ações, porque nós não teríamos como aguardar a polícia apenas investigar isso tudo. Um dado muito concreto, até para que o telespectador tenha noção do que está para acontecer no Brasil, nós temos um dado do Instituto Sangari que se cometeram no Brasil, de 1980 até 2010, mais de 1 milhão de mortes violentas. Ou seja, uma média de mais de 36 mil homicídios anos, no decorrer desses 30 anos. A polícia somente consegue chegar a investigar, elucidar, cerca de 5% a, no máximo, 8% desses delitos. Olha que são delitos de homicídio. Um absurdo. Então, nós não temos como, numa situação como essa, você reduzir drasticamente o poder de investigação do Estado. É inacreditável. É inacreditável, realmente. E isso, no meu entendimento aqui, mais uma vez para o nosso telespectador entender, é muito dinheiro que está sendo utilizado nesta rede de corrupção
que se utiliza de obras a preços altamente especulativos. Esse dinheiro, caso se aprove a PEC 37, e aqui no caso do Ceará, caso se confirme essa posição do Tribunal de Contas, esse dinheiro deixará de voltar para a União, esse dinheiro ficará nas mãos de quem fez o mal feito. É isso aí. Bom, senhores, peço licença, temos que fazer agora um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com mais A Verdade Você, o terceiro bloco. Você pode participar por meio do telefone 3486-1721. Até já! Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, discutindo a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que impede que gestores estaduais atendam às solicitações do Ministério Público de Contas do Ceará. Você participa por meio do telefone 3486-1721, ainda dá tempo de participar. Estamos no último bloco. Mas além de você, participa Plácido Barroso, presidente da Associação Cearense do Ministério Público, participa também Gleidson Alexandre, ele é procurador-geral do Ministério Público de Contas, e Irã Ribeiro, nosso comentarista. E nós vamos começar esse bloco já com ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Samuel. Samuel, você tem pergunta ou comentário? Não, eu tenho uma pergunta e tenho um comentário a fazer. Fique à vontade. Em primeiro lugar, abraçar o Ministério Público pelo trabalho que faz, que tem muitos gestores hoje com medo do Ministério Público porque eles fazem as procuraturas dele. E dizer também aos seus promotores que tem um órgão dentro do Ministério Público que faz a fiscalização das associações também de Fortaleza, e do Brasil e do Ceará. Certo. E as associações que teve aquele surto de banheiro e outras coisas mais, não tinha nenhum meio de funcionamento. Certo? Então, lesaram o erário público. Eu quero só parabenizar o Ministério Público e dizer que fiscalize, porque tem ônibus que levam as crianças que nem para-brisa tem, não tem extintor, não tem pneu. Isso é uma vergonha para o nosso Estado. E se essa PEC passar, já é dizer assim, vamos roubar. Um abraço a todos. Ok, Sérgio, muito obrigado pela sua participação, muito boa noite, ligue outras vezes. Quem comenta? Olha, essa ação que o telespectador se referiu, nós tivemos 36 pessoas denunciadas. No caso dos banheiros fantasmas? No caso dos banheiros, foi uma verba do Fundo de Combate à Pobreza que foi desviada, ou seja, uma verba que era destinada à população mais carente do Estado, que era aquela população que nem banheiro tinha. Isso é crime hediondo. Quer dizer, sem condições sanitárias nenhuma. E dentre essas pessoas, o que nos deixa ainda mais perplexos é que está denunciado um ex-presidente do Tribunal de Contas, um deputado estadual... E sua linhagem, né? 2 secretários, ex-secretários de governo. Então, enfim, eis o motivo pelo qual nós temos é que fortalecer os órgãos de investigação. E como isso chegou a manchar o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas deveria, mais do que ninguém, zelar pela transparência para que isso não acontecesse mais. No entanto, está fazendo esse gol contra aí. Está ao contrário, né? O Ministério Público Estadual ingressou com ações contra 36, 37 gestores e o Ministério Público de Contas representou ao Tribunal de Contas para que fizesse a fiscalização de dezenas desses convênios. E foram constatados, infelizmente, o recurso estadual, quando é passado para as prefeituras e para associações, há várias ilegalidades. De meras atecnias até, caso citado pelo nosso telespectador, da associação não existir, ela ter feito no papel só para receber os recursos públicos. Superfaturamento, recursos desviados para uso na política, para uso na eleição. Infelizmente, nós verificamos vários casos. Agora, é preciso também que o TCE leve esses casos a julgamento. Só foi um, por enquanto, até agora. Foi o caso de Pacajus, em que o TCE deu uma decisão condenando alguns gestores, mas há mais de 50 processos envolvendo a construção de kits sanitários e esses processos precisam ser levados a julgamento para a sociedade ter conhecimento dessas decisões. Bom, o ex-presidente foi afastado, já hoje não preside mais, no entanto, o filho dele, o deputado estadual Theo Menezes, continua com a sua legislatura. E aí entra na questão a população passa a desacreditar. Com certeza. É isso? Irã? E uma coisa que chama a atenção também é porque essas organizações sociais, elas são fiscalizadas, elas deveriam ser fiscalizadas. E se no caso são OCIPs,
os gestores dessas organizações, elas têm uma responsabilidade grande sobre o dinheiro que é transferido para essas organizações. Quer dizer, se a fiscalização não anda, quer dizer, é mais uma forma de estimular outros a tentar colocar essas pseudo-organizações sociais. Quer dizer, não houve nenhum caso em que responsabilizasse um presidente de uma organização dessa ou que alguém fosse para a cadeia? Elas foram criadas, Irã, justamente, é aí que nós chegamos a uma organização criminosa. Elas são criadas, como o próprio Gleitson bem colocou, elas são criadas às vezes até só no papel, apenas para formalizar legalmente o repasse do dinheiro público. Mas tem que ter um presidente. Tem, com certeza. E não tem nenhum deles preso? Não, não sei de prisões, até porque essa ação não foi na nossa, mas foram alguns presos na época, não sei se continuam, se permanece, mas estão denunciados, respondendo a processo criminal. E esse tipo de ação no gestor público municipal? Alguns com resultados palpáveis? Nós tivemos várias operações, inclusive uma operação a nível de Ceará, que nós já abordamos aqui. Nós chegamos através do GAECO, que é o Grupo Especial de Combate a Organizações Criminosas do Ministério Público, e a PROCAP também, a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, fizeram um levantamento, juntamente com o Tribunal de Contas, que novamente nos ajudou, Controladoria Geral da União, de uma organização criminosa, quando foi conhecida a Operação Província 1 e depois a Província 2, em que fraudava licitações. E era o que eu estava comentando com o Irã. As empresas eram criadas ou muitas vezes entravam num conluio para fraudar a licitação e dar a ela um aspecto de legalidade. Daí que é a dificuldade da investigação. Porque a corrupção ela não está nunca só num setor. Ela sempre está no setor público e no setor privado. Porque é através desse trâmite que se dá esse locupletamento ilícito e esse desvio de verbas públicas. Você falou na Procap, esteve aqui conosco o Eloilson, certa vez ele disse que tinha medo de fechar, de não ter mais por que existir, uma vez que estaria de mãos atadas. Como é que, no caso do PEC 37, mais essa decisão, qual é o futuro desse trabalho do Tribunal de Contas? Do Ministério Público ligado ao Tribunal de Contas? Olha, qualquer Ministério Público com a questão da PEC 37 e o Ministério Público de Contas com a decisão do TCE, é o tolimento, mãos atadas, não poder fazer investigação, não poder verificar a aplicação dos recursos públicos, porque não vai ter mecanismos. Não atua. Não tem mecanismos. O TCE, na sua nota, informa que todas as solicitações são prontamente atendidas pelo presidente da Casa. Eu entrei com a ação ano passado, porque aqui no estado do Ceará tem servidores que ganham até R$50 mil. E eu entrei com a ação ano passado para que o teto salarial fosse respeitado. Essa ação até hoje não foi julgada. Nem a liminar que eu solicitei até hoje não foi. Então, doutor Plácido, a Operação Província não foi com o Tribunal de Contas do Estado, foi o Tribunal de Contas dos municípios. A parceria muito boa que é feita, principalmente da Procap, é com o Tribunal de Contas dos municípios. O Tribunal de Contas do Estado, infelizmente, não responde nem aos promotores das comarcas. Às vezes um colega, um promotor de uma comarca do interior, quer alguma solicitação de informação e solicita ao TCE, o TCE não responde ao colega que trabalha no interior, ao promotor do interior, só quer responder diretamente ao Procurador-Geral de Justiça. E isso, pela transparência, acaba o promotor, o Ministério Público de Contas, não ter as informações necessárias para realizar o seu trabalho. Então, hoje, se o Ministério Público de Contas não poder solicitar informações, ficar atrelado à boa vontade do presidente do Tribunal de Contas a encaminhar a nossa solicitação de informações, pode fechar. Como é que a população pode participar de forma a impedir isso? Que mecanismos que ela tem de pressão ou de atuar junto ao Ministério Público para que isso não aconteça? Eu acho que o mais que nós estamos buscando inicialmente, Hamilton, é sensibilizar a população desse problema que nós estamos atravessando, que é um momento histórico para o Brasil, e a população vem respondendo satisfatoriamente, até porque este projeto de emenda constitucional, ele passou voando pela Câmara dos Deputados, enquanto que há vários pleitos da sociedade lá,
extremamente complexos e necessários, parados, engavetados há vários anos. Esse projeto foi proposto pelo deputado Lourival Mendes, do PTB do Maranhão, passou já pelas duas casas, pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão Especial, e já se encontra maduro para ir a julgamento até amanhã, se a mesa diretora assim decidir. Enquanto isso, a reforma política... Reforma política não sai... Não tem pressa nenhuma. Senhores, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Meu nome é Freitas, tudo bem, meu amigo? Freitas, tudo tranquilo, tudo bem contigo? Você tem pergunta ou comentário para a gente? Eu tinha, assim, vamos dizer, um comentário e uma pergunta. Fique à vontade. Né? Eu, por um tempo, tentei vender alguns órgãos públicos, principalmente prefeituras, e me deparei com um grande problema. Eu, como empresário, eu me senti prejudicado pelo órgão público. Certo. E não tinha a quem recorrer. Em qual questão? O órgão público, ele não é, de forma nenhuma, fiscalizado na questão dos seus pagamentos com as suas compras, vamos dizer assim. Entendi. Porque eu, como empresário, se eu não pagar um título, um boleto no dia, eu sou prejudicado. Meu nome vai para o Serasa, para o CCF, eu não recebo nenhum tipo de empréstimo bancário, enquanto que o órgão público nos faz, a maioria das vezes, compromissos e não honra seus compromissos a ponto de quebrar a empresa. A minha empresa se quebrou por conta disso. Eu queria ver que tipo de fiscalização existe para que esses gestores sejam responsáveis em pagar o que devem. Freitas, agradeço demais sua pergunta. Sua pergunta é, por sinal, muito pertinente, muito oportuna. Muito obrigado, ligue outras vezes. Isso é algo muito sério, que quando a gente deve ao poder público, os mecanismos de atualização daquela dívida são imediatamente colocados em voga. Já o poder público, quando nos deve, são anos e anos a fio e não há o menor problema. O Ministério Público pode atuar de alguma forma nisso? Olha, esse argumento é até utilizado para majorar os preços contratados pela administração pública. Sabendo que o poder público vai atrasar os pagamentos, os licitantes colocam um preço superfaturado para retirar esse valor. No Estado do Ceará, o governo do Estado do Ceará, pelo que eu tenho conhecimento, ele paga seus pagamentos em ordem. Em 30 dias são pagos as faturas referentes ao Estado do Ceará. Então, pelo menos a lei assim determina e ele está cumprindo. Infelizmente, nas prefeituras é que nós verificamos esses casos de atrasos e que levam, infelizmente, a algumas empresas sérias a terem falência ou não conseguirem mais vender para os órgãos públicos. O que pode ser feito? Claramente está demonstrado a falta de planejamento do gestor. O gestor público ele tem que planejar, ele não pode comprar e depois não ter aquele dinheiro. Para você licitar, é necessário que aquele dinheiro já esteja guardado no orçamento. E para isso, aí ele faz a licitação e tem que pagar no máximo no 30 dias a partir da fatura. Aqueles casos que, infelizmente, as prefeituras não pagam propriamente no prazo de 30 dias, deve ser levado ao Poder Judiciário, seja por intermédio do advogado, ou pode, como foi dito aqui na sessão, procurar o Ministério Público, por exemplo, na prefeitura, o promotor que atua naquela comarca, para que ele leve ao judiciário essa questão de fraude de planejamento. Ribeiro? Uma pergunta. Um gestor que assumiu diversas compras, diversos compromissos e não honrou com o pagamento desses valores, ele não responde criminalmente por isso? Ele não responde com um crime de má gestão que o impossibilite, no mínimo, de se recandidatar? Desde que você consiga, porque o direito penal você tem que estabelecer de uma forma bem clara a materialidade e a autoria, ou seja, o dolo, o intuito que ele tem de fazer aquela conduta para se adequar àquele tipo penal. Seria a intenção, né? Desde que ele tenha a intenção real, porque muitas vezes o que acontece? O gestor, ele busca provocar aquela desorganização financeira para que, com essa desorganização, ele venha se locupletar com os recursos públicos. É diferente, muitas vezes, daquele que não tem noção, e acontece muito também, daquele gestor que não tem
noção nenhuma de direito administrativo, do que seja um equilíbrio orçamentário, não se assessore com pessoas também que tenham esse compromisso e esta competência e venha a incorrer nessas irregularidades e muitas vezes em várias ilicitudes. E isso aí, cada conduta deve ser analisada dentro de seu universo próprio, né? Cada análise deve ser feita com esta parcimônia, porque quando nós trabalhamos dentro da análise do direito penal, e foi a colocação que você fez, nós temos que ter cuidado para ver se aquela conduta ela vem se adequar a um tipo de crime, né? Então fica difícil até de uma análise, em uma análise agora sim meramente exemplificativa, a gente responder de uma forma objetiva e hábil o seu questionamento. Mas muitas vezes o que acontece é isso, se provoca aquela desorganização para se completar. Plácido, quando nós falávamos sobre a participação da população junto ao combate à PEC 37, você falou que havia muitas respostas positivas da população, né? Isso. Como é que foi a questão do adesivaço? Foi uma das ações junto ao público. Queria saber como é que foi e se há outras previstas. Há outros, sim. Nós fizemos um movimento em todo o estado do Ceará e os colegas dos Ministérios Públicos também fizeram em seus estados respectivos. Então, aqui nós pegamos cada município em que o promotor coordenou esses movimentos. Nós agora teremos no próximo domingo, dia 21, um novo adesivaço, em razão, Hamilton, até dessa receptividade muito positiva da população. O primeiro foi na Praia do Futuro. O segundo também será na Praia do Futuro, no mesmo local. Certo. Das 9 ao meio-dia, agora no próximo dia 21. É um domingo. É um domingo. Certo. E no dia 24 estaremos todos em Brasília, onde todos os colegas irão se aglutinar no Congresso Nacional, levando esses movimentos, a conclusão desses movimentos, para que a gente tente aí sim sensibilizar os nossos políticos, nossos deputados e nossos senadores para a necessidade que nós temos de manter esse contingente de órgãos investigando e até aumentar, jamais pensar em diminuir essa potencialidade de investigação do Estado, como já está ocorrendo aqui no Ceará com o Ministério Público de Contas. Como é que vocês sentem a receptividade dos congressistas? Eu sinto, pelo que os que nós visitamos aqui no Ceará, que são nossos deputados e senadores, nós fomos muito bem recebidos, todos eles tiveram muita simpatia à causa, muitos deles manifestaram publicamente que eram contra a PEC 37, alguns ficaram de consultar as bancadas respectivas, mas nós acreditamos, Hamilton, que já está havendo também esta preocupação da Câmara, até porque no momento não se chegou a pensar necessariamente quais as consequências drásticas para o país com essa emenda constitucional. O fato é que bem nenhum ela trará para o país. Ela só trará prejuízos e dissabores à população brasileira. Será um caminho retrógrado ao que nós estamos trilhando até hoje, pós-Constituição de 1988. O que vocês têm a dizer? Tem um argumento que eu já ouvi, de que quem trabalha no Ministério Público não quer ser fiscalizado e quer estar acima dos demais. O que vocês têm a dizer a respeito desse argumento? Olha, essa semana, por coincidência, a Corregedoria Nacional do Ministério Público em Brasília está aqui no Ceará para fiscalizar todos os ministérios públicos. Então, tem o CNMP, que foi criado, o Conselho Nacional do Ministério Público, para fiscalizar os ministérios públicos. O Poder Judiciário também, a sociedade, algum cidadão que entender que o trabalho do Ministério Público exacerbou, foi um abuso de poder ou uma ilegalidade, pode levar ao Judiciário. Então, o Ministério Público, ele tem fiscalização, tem a corregedoria própria dentro do próprio Ministério Público. Então, é um órgão fiscalizado. A partir da emenda, a partir de 2004, que foi criado o CNJ, o CNMP, é um órgão que, formado por promotores, procuradores, juízes, cidadãos, que fiscaliza o trabalho do Ministério Público. Okay. A própria Operação Monte Carlo, que teve o envolvimento de um senador membro do Ministério Público agora em 2012, comprova isso, amigo. Que foi uma operação desencadeada pelo Ministério Público, que chegou até um senador da República que até renunciou em razão dessa operação. Verdade. Senhores, a gente está chegando ao final, mas eu queria garantir 30 segundos a cada um para as considerações finais. Plácido, por favor. Eu agradeço a atenção e a oportunidade. Queria fazer uma
reivindicação como cidadão, até porque sou autor de uma ação popular, juntamente com outros 3 colegas imbuídos desta luta, que o Poder Judiciário dê efetivamente e de uma forma rápida uma resposta a esse drama do Estado do Ceará que nós estamos vivenciando, com o impedimento do Ministério Público de Contas de levar adiante as investigações e as análises do dinheiro público, principalmente esse dinheiro tão sofrido que a nossa população precisa nesse momento de seca que nós estamos vivenciando no Estado. Gleison? Eu queria repisar o que foi dito aqui, é que o grande perdedor com a PEC 37 e com a decisão do TCE do Ceará é a sociedade. Estará menos um órgão fazendo a devida fiscalização dos recursos públicos. Se hoje a fiscalização já é ruim, imagine sem o Ministério Público de Contas, imagine sem o Ministério Público fazendo o combate à corrupção. Irã Ribeiro. Eu quero aqui deixar para os telespectadores, para os nossos ouvintes, a minha convicção de que o Ministério Público no Brasil tem sido responsável pela apuração desses desmandos, desses maiores desmandos que ocorrem com verbas públicas. Quer dizer, todas essas ações e esses desmandos têm sido sempre capitaneados através do Ministério Público. Que a população faça a sua avaliação e se posicione nas redes sociais, na forma que puder se posicionar, dando a sua opinião sobre essa PEC 37 e sobre o fato que vem acontecendo isoladamente aqui no Ceará, no que diz respeito ao Ministério, ao Tribunal de Contas do Estado, não oferecer mais as informações ao Ministério Público do Estado, né? Ministério Público de Contas, né? Não oferecer mais essas informações. Eu quero fazer essa solicitação a todos os telespectadores que pensem sobre esse assunto. Irã, muito obrigado. Plácido, Gleison, prazer imenso recebê-los aqui. Espero que essa vitória seja do Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que ligou, que tentou ligar, mas não conseguiu. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais A Verdade. Abraço, tchau.